Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol. Nós temos a nossa ajuda de hoje na nossa intérprete, que é a Viviana, e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para você que é do 9º ano. Se você não é do 9º ano e quiser assistir essa aula, seja bem-vindo. Chame todo mundo que estiver aí na sua casa para assistir e aprender muito mais junto com a gente, ok? Tenho que lembrar vocês de algumas coisas que estão aqui no nosso quadro. A primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é de realizar as atividades que estão lá no Classroom. Na aula de hoje, que é a aula 37, vai ter um link que você vai responder uma pergunta e vai validar a sua presença. É muito importante que você assista essa aula, entenda esse conteúdo para responder lá depois, para você responder certo também. E se você não está fazendo as atividades no Classroom, você pode pegar as atividades na escola e depois devolver. Só não esquece de fazer as atividades à caneta, isso é muito importante, importante de verdade. E também é importante responder seus professores no mural. Eles estão até tristes, gente, que eles mandam mensagem e ninguém responde. Então seja camarada, seja legal, responda o professor lá, ele vai ficar felizaço. Outra coisa, pegue seu caderno, porque a gente vai fazer muitas atividades hoje, vamos relembrar vários conceitos e é necessário anotar as coisas para não esquecer. E a coisa mais importante do dia é lembrar de ser feliz, para você conseguir realizar tudo o que você quiser. A aula de hoje, nós vamos ter alguns objetivos. Um dos objetivos é relembrar as leis que regem as reações químicas. Para você que gosta da aula do professor Jefferson, estava com saudade dele, a gente vai relembrar tudo aquilo que ele ensinou para vocês. Olha que bacana. Outro objetivo é retomar o que são reações químicas e conhecer os tipos de reações químicas. Oh my God! Vamos conhecer. E ser sempre como os prótons, positivaços. Bora lá? As leis ponderais, que você aprendeu lá na aula 12 com o professor Jefferson, se você não lembra, volta lá na aula e assiste. Falam que uma reação química vai acontecer e as massas dessa reação vão se conservar, ou seja, não vai mudar. A massa desses componentes vão seguir sempre a mesma proporção. Então, se eu tiver lá um carbono no começo, no final eu vou continuar tendo um carbono. Se eu tiver 2 hidrogênios, no final eu vou ter 2 hidrogênios. E aí eu vou ter que balancear minha reação, minha equação da reação, para saber se está tudo certo. E isso dentro de um sistema fechado. Se eu estiver fazendo um sistema aberto, daí já muda um pouquinho. Mas, lembrando da lei, que é a lei ponderal, é que as massas se conservam. Tranquilo? A outra lei que a gente precisa lembrar é a lei da conservação da massa que Lavoisier falou pra gente um dia. Que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como assim? Se eu tiver madeira, já viu madeira? Madeira. Se eu pegar a madeira e atear fogo na madeira, o que acontece? Queima. Isso aí. E o que acontece depois que queima? Sobra cinza. Eu tinha uma matéria, eu tive uma reação química acontecendo ali, que era a combustão, e no final eu tive um resultado, um produto, que nesse caso da madeira queimando, é a cinza. Fácil. Só transformou o que eu tinha. Eu não perdi, não ganhei nada. A outra lei é a lei de Proust, que diz que as proporções sempre vão ser muito bem definidas. Vai variar a quantidade de um reagente, mas não vai variar o consumo dos demais. Então, por exemplo, se você pega lá na sua casa uma bacia e coloca ovos para fazer um bolo. Quando você vai fazer uma receita de bolo, pede lá para colocar 2 ovos. Se você quiser fazer 2 receitas de bolo, faz o quê? Coloca mais 2 ovos. Então, você dobra a quantidade para você poder ter a quantidade de reagente sendo a mesma. Só vai mudar a proporção que vai ter o resultado do produto. Então, toda vez que eu quiser fazer bolo, nesse caso do meu exemplo, eu vou usar 2 ovos. E aí eu vou ter um bolo de um tamanho. Se eu quiser aumentar o tamanho, eu aumento a quantidade de ovos. Fácil, né?
Isso tudo você já tinha aprendido, era só para relembrar. E agora temos uma atividade. O cálcio reage com o oxigênio e eles produzem o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem, aquele que a gente usa na construção que tem que misturar com cimento. Em um experimento, cujos dados estão na tabela a seguir, no caso aqui embaixo, descubra o valor de X com o auxílio das leis de Lavoisier, da lei da conservação das massas e de Proust, que é a lei da proporção constante. Então, se eu tenho aqui 40 gramas de cálcio e no final me gerou 56 gramas de cal, quantas gramas eu vou ter de oxigênio? Pensa aí, eu já volto.
tenho certeza que você conseguiu resolver porque era muito simples. Como que a gente vai analisar isso daqui? Eu tenho 40 gramas, que eu já falei para vocês, de cálcio. E no total eu tenho 56 gramas de cal virgem. Como que eu faço esse cálculo? É só fazer aquela equaçãozinha normal. O x está somando 40, eu vou isolar ele e o 40 vai passar para o outro lado do igual, subtraindo do 56. E aí eu vou ter um x igual a 16. Isso quer dizer que, para eu formar 56 gramas de cal virgem, eu vou precisar de 40 gramas de cálcio e 16 gramas de oxigênio. Nessa proporção, se eu quiser formar o dobro de cal, eu vou ter que usar o dobro de cálcio e o dobro de oxigênio, ou seja, 40 gramas de cálcio e 32 de oxigênio para fazer o dobro de cal. E aí o triplo e quantas vezes vocês quiserem. Mas lembrando dessas leis de proporções, que eu sempre vou ter que seguir elas, beleza? Então vamos continuar. Vamos falar agora propriamente ditas das reações químicas. Vocês já aprenderam que uma reação química, ela sempre vai acontecer entre reagentes, que são as coisas que eu vou ter antes da reação acontecer, e elas vão gerar um produto. Aqui no nosso exercício eu tinha como reagente o cal e o oxigênio. O meu produto foi o cal virgem. Então agora eu tenho para mostrar para vocês uma coisa muito legal. A gente vai fazer aqui uma breve experiência, onde nós vamos misturar reagentes. Eu tenho aqui bicarbonato de sódio e eu tenho vinagre. E nós vamos misturar esses dois para fazer uma reação química. E aí a gente vai dar continuidade à aula com base nessa reação que a gente vai fazer. O bicarbonato de sódio tem essa fórmula que está na folhinha que está aparecendo para vocês aí na tela, que é o NaHCO3. Se eu misturar ele ao HCl, que é o ácido clorídrico, que é isso daqui, vai acontecer o seguinte, presta atenção. Eita, eu vou fazer sujeira. O que acontece? Quando eu faço essa reação química de misturar dois reagentes, eu tenho um produto. Esse produto vai ser a efervescência que vai gerar um gás. Que gás é esse? É o gás que está ali embaixo na folhinha, que é o CO2. Além de CO2, eu vou gerar um sal, que é o NaCl, que a gente já estudou. E junto com isso, eu tenho a formação de água. Então, a minha reação aconteceu. Eu tinha dois produtos, o NaCl, NaOCO3, que é o bicarbonato de sódio, que tem aí na sua casa. Só que antes de você querer fazer essa experiência, peça para sua mãe, peça uma ajuda para um adulto, peça para poder usar os copos dela, o material que tiver aí. E aí você vai misturar e você vai ver isso que aconteceu aqui. Vai ter uma efervescência entre o vinagre e entre o bicarbonato. Só não esqueça de pedir a ajuda de um adulto para fazer isso em casa e pedir permissão para usar esse tipo de material na sua casa. O que acontece? Seguindo a partir disso daqui, a gente vai ter os nossos conceitos para analisar agora. Que conceitos são esses? Como que a gente vai identificar uma reação química? Eu tenho algumas evidências que eu posso analisar para chegar a essa conclusão de que está acontecendo uma reação química. A primeira evidência é a liberação de gás. Quando a gente misturou ali o bicarbonato de sódio com o vinagre, você viu que fez muitas bolhas efervescentes. E aí isso é uma evidência de que liberou gás. Que gás que liberou ali? Foi o CO2, o dióxido de carbono. Outra evidência é a liberação ou absorção de calor. Se você for fazer essa experiência na sua casa, você pode colocar menos bicarbonato, menos vinagre, para não ferver e derramar do copo. Se você colocar a mão embaixo do copo na hora que você for fazer, você vai perceber que ele vai ficar gelado. Esse ficar gelado é porque teve uma absorção de calor na reação química. Então, nós temos duas evidências aqui. A evidência de formação de gás e de absorção de calor. A terceira evidência que a gente tem é a formação de um precipitado. O que é isso? Dependendo do que você vai misturar,
No fundo do recipiente, onde aconteceu a mistura, a reação química, vai ter um precipitado. No caso aqui da nossa experiência, como eu coloquei muito bicarbonato de sódio, você consegue ver que no fundo do potinho tá cheio de bicarbonato, tá cheio de pozinho. É um exemplo do que é um precipitado. É alguma coisa que fica no fundo do recipiente. Então temos 3 evidências. E a quarta evidência é a mudança de cor. Ah, mas não mudou de cor, não aconteceu a reação. Sim, aconteceu. Eu preciso de pelo menos uma evidência dessa. Não mudou de cor aqui porque a gente só tinha um líquido e um pozinho envolvidos que não tinham essa propriedade de mudar de cor. Se eu misturar outros elementos, eu posso ter mudança de cor. E aguenta aí que eu tenho surpresas para você até o final dessa aula. Quando acontecer uma reação química, eu vou ter alguns símbolos que vão estar representados que eu preciso que você entenda. Então, assim, é importante que você tenha isso copiado no seu caderno ou então que depois você tire um print para você poder copiar com calma. E eu vou explicar para você o que quer dizer esses símbolos das reações químicas. Quando aparecer um Szinho na reação química, quer dizer que vai estar no estado sólido. Se aparecer do lado do nome do elemento um L, quer dizer que aquela substância está no estado líquido. Se aparecer a letra G, quer dizer que a substância está no estado gasoso. Se aparecer a letra A e a letra Q dentro do parênteses, lá do lado do nome do elemento, quer dizer que é uma substância aquosa, que é uma substância que tem um líquido que é semelhante à água. Se tiver um V maiúsculo entre parênteses, quer dizer que aquele elemento ou naquele momento tem um vapor na reação. E aí, complicando um pouquinho, se aparecer um triângulo lá no meio da reação, não quer dizer que está acontecendo uma invasão alienígena, um Illuminati. Não. Só quer dizer que teve um aquecimento ali. Esse triângulo representa um calor que está aquecendo a reação. Se tiver escrito CAT, não é porque tem um gatinho na fórmula. Quer dizer que tem um catalisador, um elemento que vai acelerar a reação química, que vai fazer com que ela aconteça mais rápido. Se tiver uma flechinha assim para cima, quer dizer que está liberando gás. Então aqui, para a gente representar a experiência que a gente fez, eu poderia representar com uma flechinha, dizendo que liberou o gás CO2. Se eu tiver uma flechinha para baixo, quer dizer que essa reação está formando um precipitado no fundo. E se eu tiver lambda, que é esse símbolozinho aqui bonitinho, quer dizer que está liberando luz na reação. E a gente vai ver que tem algumas reações específicas que liberam luz. Gostou de saber disso? Então copia no caderno depois. E agora nós vamos aprender sobre os tipos de reações químicas. A gente vai falar de 4 tipos de reações. A primeira que a gente vai falar é a reação de síntese ou de adição. Lá quando você teve aula de matemática, você aprendeu que a adição é a mesma coisa que juntar. E é isso que acontece. Você junta um elemento A com um elemento B para formar uma substância no final AB. Igual a gente fez na experiência. Eu juntei 2 coisas ali e no final eu tive outra coisa. Mas vamos analisar o que acontece. Se eu misturar um elemento simples com mais um elemento simples, no caso aqui do carbono com o oxigênio, eu formo CO2. E aí eu tenho uma síntese total. Se eu junto uma substância composta com outra substância composta, eu vou ter a formação de outra substância composta. E aí vai ser uma síntese parcial. Então, toda vez que você analisar uma reação que tenha 2 coisinhas antes da flechinha, ou seja, 2 reagentes, para formar um produto no final, eu estou fazendo uma síntese. E aí eu posso ter síntese total ou parcial. Se eu juntar só elementos simples, eu tenho uma síntese total. Se eu unir substâncias compostas, eu vou ter uma síntese parcial. Entendeu? Então, bora exercitar isso. Observe as reações abaixo e marque em seu caderno a opção que exemplifica uma reação de síntese de acordo com os reagentes e produtos, justificando a sua resposta. Então, você vai analisar A, B, C e D e vai dizer para mim qual que tem uma reação de síntese, que é aqui junto os elementos. Faz aí, eu já volto.
Voltei e agora eu quero saber se você conseguiu fazer. Lembra que a reação de síntese é aquela que une os reagentes para formar um produto. No caso aqui, a gente tem a reação da letra D, que vai unir o nitrogênio com 3 hidrogênios para formar uma molécula, ou melhor, 2 moléculas de amônia. Então, nós temos aqui uma síntese que é total, onde eu tenho 2 elementos simples sendo unidos para formar uma substância composta no final. Tá tranquilo por enquanto? Vamos continuar. Outro tipo, que é o segundo tipo de reação que a gente vai ver hoje, se chama reação de análise ou de decomposição. Decomposição é aquele negócio que a gente faz quando vai separar as coisas, você vai decompor. Então eu vou ter aqui uma substância composta que eu vou separar em outras 2. Num exemplo prático aqui embaixo, eu tenho a primeira substância. E aí, lembra que eu falei para vocês dos símbolos que era importante memorizar? O nosso triângulozinho. O que esse triângulo representa? Ele representa que tem calor na nossa reação. Então, através de calor, você conseguiu separar essa molécula. E aí, quando a gente tem uma reação química que é quebrada pelo calor, a gente chama essa reação de pirólise. Presta atenção no nome. Pirólise é a reação que acontece quando tem quebra de moléculas por calor, certo? Então, eu tinha uma molécula composta que foi transformada em outras 2 menores. E aí, os símbolos que eu falei para você, ó, do S, do G, quer dizer que essas substâncias estão nos estados físicos sólido e depois liberou um gás também. Outro tipo de quebra de moléculas pode acontecer se a gente tiver esse símbolozinho do lambda. Quando a gente tem esse símbolo, quer dizer que libera luz. Então, se eu tiver uma reação acontecendo e uma molécula ser quebrada pela luz, eu vou chamar essa reação de fotólise. Lembra de fotossíntese que a planta faz, que ela absorve luz? Então, fotólise é a quebra de uma substância através da luz. Aqui eu tinha uma substância que se transformou em outras 2. Antes ela estava no estado sólido, e aí depois eu tive um líquido e um sólido. Fácil de entender, né? E o terceiro exemplo de uma reação de decomposição é o exemplo que acontece se eu colocar eletricidade aqui na coisa. Tá, não coloquei um símbolo de eletricidade, mas eu estou contando para você que a eletrólise é a reação que acontece quando eu quebro uma molécula com eletricidade. E aí aqui eu tinha uma molécula de água, que eu quebrei ela e transformei nos elementos hidrogênio e oxigênio. Bem fácil, né? Então a síntese junta elementos para formar uma substância, ou junta substâncias para formar outra substância, e a decomposição eu separo uma substância em outras partes. E eu posso ter 3 fatores para separar isso: calor, luz e eletricidade. Bora fazer uma atividade agora. Indique em seu caderno qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise, que é aquela que a gente acabou de ver. Então, analisa a letra A, B, C e D e me diz qual que é a certa. Copia aí no seu caderno e eu já volto.
E aí, conseguiu? Tá lembrando do que eu falei para você que você tem que sorrir para fazer essas coisas de química? Se você não conseguiu é por isso, então sorria, que você vai conseguir. No caso das reações de análise, nós temos aqui a resposta certa, que é a letra D, que eu tenho uma molécula de sacarose, que é um açúcar, e aí ele foi decomposto e formou outras duas substâncias, o carbono e a água. Então, fácil, era uma que virou duas. Eu tinha um reagente e agora eu tenho dois produtos. Fácil? Então, agora vamos à terceira reação química que a gente vai aprender hoje, que se chama reação de simples troca ou de deslocamento. Eu posso ter dois jeitos dessa reação acontecer. O primeiro, que é quando eu tenho uma substância A que se soma a uma substância que é B e C junto, e aí o A desloca o B e fica com o C. Ou eu tenho uma substância A que se junta com o B e com o C, e aí na hora de juntar ela desloca o C. Essa questão de deslocar elementos você vai aprender no ensino médio quando você estudar química mais aprofundadamente. Você vai ver que tem elementos que são mais reativos, menos reativos, e aí você vai entender isso de verdade. O que eu quero que você entenda agora é o conceito geral da coisa. Então, assim, eu tenho uma substância simples, que é o A, se juntando a uma substância composta, que é o B e o C. E aí, no final, eu vou ter uma substância composta e uma substância simples sendo formada. Tem um exemplo aqui embaixo, ó, bem fácil. Eu tenho o zinco, que está no estado sólido, que é um metal, e eu vou juntar ele com o ácido clorídrico, que é líquido, que é aquoso. Quando eu fizer essa reação, eu vou liberar o oxigênio que estava aqui junto com o cloro e o zinco vai se juntar ao cloro. Então, eu tinha um tipo de substância simples como reagente, como produto eu tenho outra. Eu tinha uma substância composta como reagente, como produto eu tenho outra. Tudo que tiver antes da flecha é reagente, tudo que tiver depois da flecha é produto. Então, reação de simples troca ou de deslocamento é aquela que tem uma simples e uma composta que se juntam e formam outra simples e outra composta. Bora exercitar isso? Bora! De acordo com o que aprendemos sobre reações de deslocamento ou simples troca, qual das reações abaixo exemplifica esse tipo de reação? Então, faz a mesma coisa que você já está fazendo nas outras. Analisa as reações que tem na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, vê qual é a certa e copia no seu caderno. E a gente já volta para saber se você está craque nesse assunto.
Você já está ficando craque, né? Tava bem fácil de perceber qual é a reação de simples troca ou de deslocamento. A resposta certa dessa atividade é a letra C, onde eu tenho um elemento simples e uma substância composta reagindo, formando no final uma reação composta e um elemento simples diferente daqueles que a gente tinha como reagente. Fácil, né? Só voltando aqui, galera, eu me empolguei um pouquinho e troquei o nome do elemento. Esse cara aqui não é oxigênio, ele é o hidrogênio, beleza? Que, por sinal, é o mesmo cara que a gente teve como resultado, como produto, na nossa reação do exemplo do exercício. Então, sempre analisem isso. Reação de simples troca é um elemento simples com um composto, que forma outro simples e outro composto. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque agora a gente vai ver a reação de dupla troca, ou então de dupla substituição, ou então de permutação. Ela tem 3 nomes e ela é a 4ª reação que a gente vai aprender hoje. Nesse tipo de reação, eu vou ter 2 substâncias compostas reagindo. Então, é como se fosse uma ligação entre uma substância A e B junto com uma C e D. E aí eu vou trocar os elementos delas. Aqui embaixo, como está colorido, tá legal de ver. Eu tinha aqui o sódio junto com o hidrogênio e com o oxigênio e ele reagiu com o hidrogênio e cloro e no final formou o que a gente está vendo aqui, que é o sal de cozinha e a água. Aqui sempre vai ter só substância composta. Então, se tivesse, por exemplo, só o sódio aqui, ó, não tivesse o O e o H, não seria dupla troca, seria simples troca, porque lá no final também ia ser diferente. Se eu tiver, então, 2 substâncias compostas como reagente e 2 substâncias compostas como produto, eu tenho uma reação de dupla troca. Nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, que esse tipo de reação química também é chamado de reação de neutralização. E aí você vai entender quando eu falar esse nome, você vai lembrar dessa aula que eu estou falando, você vai lembrar desse tipo de conteúdo que a gente está falando agora. As reações químicas, elas também têm outros tipos de classificação. Por exemplo, quando eu falar para vocês de reações endotérmicas ou exotérmicas, que liberam calor ou que absorvem calor, eu também posso estar falando dessas reações que a gente viu agora, desses 4 tipos. São classificações que se somam, são conteúdos que vão ser misturados que a gente vai juntar tudo para entender no final a química da vida. Então agora vamos para mais uma atividade. A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação que está aqui embaixo. Linda, né? Enorme. Essa reação que está aqui embaixo, ela é A, dupla troca, B, síntese, C, deslocamento ou D, decomposição. Copia ela no seu caderno, analisa os reagentes e os produtos e a gente já volta.
para ficar mais fácil de analisar esse tipo de reação, você pode fazer isso aqui, ó. Colorir tudo. Cada tipo de substância você pode passar um lápis de cor, uma canetinha aí que vai ficar legal de visualizar e mais fácil de entender. Se eu tenho nessa reação duas substâncias aqui, é uma substância composta. E aqui também. E aí no final eu tenho outras duas substâncias que também são compostas. Então eu tenho como letra certa aqui da alternativa a letra A, que é uma reação de dupla troca. Se você gosta desse assunto de reações químicas, de explosões, se você gostou da experiência que a gente fez no início da aula, aproveita que a gente está chegando no final e assiste o vídeo que está ali na tela. Esse vídeo vai mostrar reações químicas muito legais de serem visualizadas. Você vai gostar. E aí, quem sabe você acabe se interessando um pouquinho mais pelos assuntos da química que a gente está estudando. Na aula de hoje, nós aprendemos o que são reações químicas e como que elas formam novas substâncias. E que existem vários tipos de reações químicas que a gente pode ir aprendendo e que a gente pode ir visualizando no nosso dia a dia. Lembrem-se que nada nessa vida se perde, tudo se transforma. Se você está hoje num dia meio ruim, amanhã você pode estar melhor, você pode se transformar. Se a situação de pandemia é caótica, vai melhorar, vai se transformar e vai ficar uma situação melhor se todo mundo se ajudar. Então fique em casa, use máscara, lave a mão, não esqueça de fazer suas atividades da escola, continuar se alimentando bem, se hidratando e a gente vai sair dessa todo mundo junto. Essa foi mais uma aula de Química, espero que você tenha gostado, porque eu adorei. E a gente se encontra em mais uma aula de Ciências. Até mais!